Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem, amados, para mim é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Muitos conhecem aí o meu testemunho junto com a minha esposa, né? Temos superado, é um testemunho de superação, a partida de 2 filhos, Vitor, Miguel, em 2013, e Vitória Cristina, de 15 anos, em 2015. E nem por isso nós desanimamos, ao contrário, nós confrontamos a situação e buscamos em Deus resposta, não buscamos no homem. E o próprio Deus nos mostrou as respostas, né, pelo que nós passamos através de arrebatamentos de espírito, que para outros dá-se o nome de EQM, outros dão o nome de desdobramento do espírito, outros chamam de viagem ou projeção astral, né? E outros dão o nome de experiência fora do corpo. Então eu prefiro ficar com a experiência fora do corpo. E hoje eu queria compartilhar e responder aqui sobre um assunto que eu coloquei no Facebook e uma pessoa me perguntou. E após a partida da vitória, né, foi que impactou mais, e Deus respondeu a mim e minha esposa através desses fenômenos, e vimos muita coisa do outro lado. E aqueles que têm acompanhado nossa trajetória de 2016 para cá, viram o quanto nós mudamos e o quanto nós evoluímos em termos de conhecimento, tá? Trazendo tudo dentro de uma lógica e com sentido, tá? E eu queria compartilhar com vocês uma mensagem hoje referente a uma postagem que eu fiz no Facebook. Meu perfil é Douglas Cavalcante no Facebook. Tem a página Livro Entre o Céu e a Terra e a página Projeto Vitória Cristina, né? Hoje eu não estou para contar sobre a superação que eu e minha esposa tivemos, mas escrevemos livros, escrevemos outros que ainda não editamos na editora, mas na editora já tem 2 livros, né? Inclusive está aqui os livros, né? Tem um aqui, tem esse, Livro Entre o Céu e a Terra, e tem o outro, também Livro Entre o Céu e a Terra, segundo volume. Criamos um projeto, que a gente, agora mesmo acabamos de vir de um orfanato, vamos estar adotando 1 ou 2 crianças, né? Já está enchendo de comentário aqui no Facebook, o pessoal está curtindo aí, né? Já estou quase sem curtida, postei agora, quase agora a foto, né? E vamos lá. Ontem uma irmã me falou, está preocupada com a crise. Então eu acalmei ela mostrando o tamanho da fé, bom ânimo. Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou tem de bom ânimo e no mundo vocês vão ter aflições. Pode ser vice-versa. Por que Jesus falou isso? Porque a terra é o processo. Houve um vídeo aqui meu que eu mostrei, agora eu vou explicar, vou tanto trazer a palavra como os fenômenos. Quando eu tive o arrebatamento fora do corpo, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou botar aqui a Terra, né? Aqui é o planeta Terra, né? Não sou bom de desenho não, mas isso aqui é para você ter uma base, né? Os oceanos, todo o processo da Terra. Dá para assistir aí direitinho? Dá. Né? Quando eu tive o arrebatamento, eu estava... Você tem uma base? Aqui é a minha cama, tá? Eu estava aqui dormindo. Do meu lado, minha esposa. Antes de eu ser levado aonde eu vou te mostrar, eu estava de pé aqui.
eu estava de pé, tá vendo? Vendo o meu corpo deitado. Isso aconteceu umas 6, 7 vezes comigo. Aconteceu aqui em casa, aconteceu no meu trabalho, e no ano de 2002 aconteceu 3 vezes isso comigo. Nisso que eu estava aqui, do meu lado estava a minha filha que tinha partido, a Vitória, e haviam também, se eu não me engano, 1 ou 2 anjos, né? E a minha filha estava toda de branco, iluminada. Iluminada. Tá? Toda iluminada, né? Isso foi a segunda vez. A primeira vez ela não estava iluminada, mas estava com uma roupa um pouco creme. Então eu fui levado em arrebatamento às cidades celestiais. Existem várias cidades celestiais, tá? Em volta da Terra. Essas cidades, por que elas não podem ser vistas? Eu já expliquei já em vários vídeos, e muitos amigos e amigas que inclusive já tiveram experiências igual a minha, já falaram: é isso mesmo, pastor, realmente se ouviu. Elas estão em outra dimensão. Então, por exemplo, o telescópio Hubble, né, que tem uma potência tremenda, da NASA, se eu não me engano, nunca vai conseguir ver essas cidades. Nunca, 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 nunca. Porque elas estão em outra dimensão. E elas são espirituais. Estão em outra dimensão. Um outro detalhe que eu não falei no vídeo, eu vou falar para vocês. Todos nós, todos que estão no corpo físico, tem uma venda espiritual nos nossos, por dentro do nosso corpo, nos olhos espirituais, no corpo espiritual, como diz Paulo, em 1 Coríntios 15, 44, que assim como tem um corpo físico, tem um corpo espiritual. O corpo espiritual, ele tem uma venda. E não nos deixa ver o mundo espiritual, a não ser que haja um propósito, tá? Que Deus tem um propósito de nos mostrar, com algum propósito que a gente possa, tipo, dar testemunho, mostrar que o céu realmente é real, que nós viemos de lá, que nós fazemos parte do mundo espiritual, estamos no corpo físico, que aí você analisa por que as religiões que estudam sobre isso, como o judaísmo, budismo e etc., outras filosofias falam que o corpo físico é uma vestimenta do espírito. Entendeu? O corpo físico é uma vestimenta do espírito. Então eu me vi fora do corpo, vi meu corpo deitado lá da minha esposa. E fui levado ao mundo espiritual. Né? Por exemplo, Nova Jerusalém é uma cidade espiritual. A Nova Jerusalém existe já. Não tem esse negócio, ela está sendo... Não, ela já existe. Ela é em cima de Jerusalém. Em cima de cada cidade, por exemplo, em cima do Rio de Janeiro, tem uma cidade espiritual. Em cima de São Paulo, e assim por diante. Existem várias cidades espirituais espalhadas, em vários lugares. Tem um filho de um pastor, chamado pastor Flávio, lá de Campos, que é o Alefinho. Ele teve uma experiência, o pai dele ficou doido na época, né? Porque ele voltou transformado, menino. E um outro detalhe, quando nós voltamos ao corpo, voltamos com com um talento, com uma sensibilidade, né? Eu voltei com o talento de escrever, porque eu nunca fui de escrever. Eu não gosto de ler, muito menos de escrever. Pra vocês terem ideia, as minhas aulas é vídeo aula, porque eu não gosto de ler. Então, quando os colegas meus falam isso para eles, ficam impressionados. E os que já me conhecem há muito tempo, poxa, Douglas, você nunca foi escrever? Como é que tu escreveu esses 2 livros? E eu falo para eles, não é 2, né? 3 e mais um pouquinho, que eu ainda estou terminando outro. Só editei 2 pela editora, mas já tem um prontinho para sair. Então o que acontece? Quando eu tive essas experiências, eu voltei com a visão aberta, como se eu tivesse enxergado 360 graus. Entendido porque nós estamos aqui,
Aí foi onde eu entendi que a Terra é uma escola. Aí agora eu vou responder. Vamos ler os comentários aqui. Depois que eu postei sobre isso, para ter bom ânimo, para não dar ouvido a essas aflições da terra, Silvana Santos botou amém. Amélia Fragata botou, mostra o Apocalipse para ela, porque ela ainda não sabe que isso é só o começo do fim. Presta atenção. Aí eu respondi a ela. Vamos ver agora a minha resposta? O fim é individual. Botei para ela. De cada um. Não tem lógica se estão nascendo crianças. Aí você vai entender. Aí botei para ela o verdadeiro arrebatamento com lógica. Primeiro lugar, tudo tem que ter lógica, né? Como eu dei no outro dia aqui um exemplo. Não adianta eu pegar esse livro, jogar na água e falar, não vai molhar. Tem lógica? Não tem lógica. Então é mentira. Se não tem lógica, é mentira. Então eu botei para ela. Segundo lugar, quem é a igreja? Nós somos a igreja. O próprio Jesus fala, o meu reino, o reino de Deus está dentro de vós. Está, quer dizer, dentro de nós. Eu botei, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 13:16. Deus não habita, 1 Coríntios 3:16, pode procurar aí. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Significa que Deus habita em nós. Está tão claro, né? Significa que Deus não está lá dentro do templo, está dentro de nós. Outro detalhe, vamos ver algumas referências sobre este assunto. Atos capítulo 17, versículo 24, você vai encontrar esse versículo. Tá? É importante lembrar que este é um de vários versículos que estão na Bíblia que nos provam que nós somos a igreja. Existem vários versículos que deixam claro que eu sou uma igreja, você é uma igreja e cada um é uma igreja. Terceiro lugar, o que significa arrebatamento? Botei para ela. Arrebatamento significa retirada ou rapto. O mendigo Lázaro, por exemplo, foi arrebatado, retirado da terra, mas só após o que? A sua morte física. Isso prova que todos nós temos que morrer fisicamente. Não tem esse negócio vai ser levado, não tem. Isso daí está fora de lógica, não tem lógica nenhuma. O corpo e pecador contaminado vai se transformar num corpo glorificado, não. Aí você vai entender por quê, eu vou te mostrar dentro da Bíblia. A alma dele, de Lázaro, mendigo, nós somos a alma vivente, ou espírito. Lucas capítulo 16, 19 e 29. Lá fala que nós somos a alma vivente. Quarto lugar, rapto de quem? Vai ter o arrebatamento de quem? Vai retirar quem da terra? Rápido, é retirada. Vai retirar quem? É óbvio que a retirada é do corpo espiritual, que é a igreja. Então a igreja não é esse corpo físico, é o corpo espiritual. Entendeu? Paulo relata, assim como o homem tem o corpo físico, também tem o corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, 44. Quinto lugar, não tem lógica o corpo físico ser transformado. Paulo diz que seremos todos transformados. Essa transformação é do corpo espiritual. Por quê? Ele está vinculado ao corpo físico, que adere toda a impureza e pecado terreno. Paulo acreditava que ele fosse arrebatado junto com a igreja na época. Porque em 1 Tessalonicenses, Paulo fala o quê? E nós, igreja? E nós? Você vai lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, fala e nós, e estava se referindo a ele e a igreja.
que seria arrebatado. Aí eu faço a pergunta aqui. Mas mas a Bíblia relata que Paulo faleceu. Só não dá não mostra, são erros ou coisas que se perderam na Bíblia, ou até retiraram, não sei, que mexeram tanta coisa na Bíblia, né? Que ninguém sabe na verdade o que aconteceu com Paulo, só sabe que ele faleceu, que ele morreu, mas não sabe aonde, como, com detalhes, não sabe, ninguém sabe, né? E sem contar os demais apóstolos, que todos eles faleceram, né? Então diz aqui, eu coloquei, por quê? Porque o verdadeiro Paulo está vivo, mas aonde? Na glória de Deus, porque ele morreu fisicamente, o seu corpo espiritual foi arrebatado, foi retirado, igual foi do mendigo Lázaro, que o próprio Jesus deu esse exemplo, né? E já recebeu outro nome, com certeza, do outro lado. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Sexto lugar, todos os apóstolos, inclusive Jesus, passaram pela morte física. Grandes líderes, fundadores de igrejas do mundo inteiro que já partiram, já morreram fisicamente, aguardavam o arrebatamento, por entender a interpretação, né, correta. O arrebatamento, de uma forma lógica, é o quê? É do Espírito, né? Por não entenderem a interpretação correta. Quer dizer, quantos líderes falaram, porque eu vou ser arrebatado, já estamos em 2018 e vou falar mais. Vai vir 2019, 20, 21, estão chegando crianças novas aí, são novas gerações. E as pessoas são cegas, algumas, outras não estão. Então, estão difícil de querer acreditar na verdade. Sabe que a verdade é que o arrebatamento é do Espírito, mas não estão aceitando por quê? Por causa das aflições, não estão aguentando, não pode ser, Jesus tem que voltar. Vai lá, morre, dizendo que tem que voltar, aí só depois do outro lado que passa a ter o conhecimento da verdade, que com certeza eu posso te falar, do outro lado é te explicar, do arrebatamento é do Espírito. O teu corpo tem que ficar aí. E quando você vê o seu corpo como eu vi o meu, agora eu estou falando para você entender o porquê que eu vi o meu corpo, o porquê eu vi várias cidades celestiais, vou chegar lá, né, com mais clareza, né, e o porquê que eu vi que eu estava distante da Terra. Eu vi a Terra pequenininha, tá? Vamos lá. Capítulo 6. Sexto lugar. Agora, sétimo lugar. Por que o arrebatamento é do corpo espiritual? O reino de Deus é o que, irmãos? É espiritual. Deus é o que? Deus é espírito. E fomos criados como o que, irmãos? Como espírito. Só que precisávamos passar pelo corpo físico, pela terra. Somos pecadores, somos ignorantes, somos falhos, vacilões. Temos que aprender. A terra é uma escola. A terra é uma escola. As moradas celestiais, onde Jesus fala sobre as moradas celestiais. É o nosso verdadeiro lar, mas precisamos passar pela faculdade chamada terra. Tá? Então, eu falo aqui, nós somos espírito e um corpo físico, Eclesiastes 12, 7. Onde Salomão fala, o pó volta à terra quando morre, e o espírito volta a Deus que o deu. Aí vai prestar conta. Passou pela terra, o que fez na terra? O que plantou de bom? Né? Então vamos lá. Davi relata que o homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Então Davi pergunta, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Salmos 89, 48. 49, 12. A morte física é fato. Ela é fato. Jó relata, você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Jó 5, 26. Salmo 49, 12, Davi também deixa bem claro, assim como os animais descem à sepultura, o homem também vai morrer. Né? Você vai lá e confirma, Salmo 49, 12. Né? O próprio Deus fala, mesmo na sua velhice, quando
tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu levarei, e os sustentarei, e eu os salvarei. Isaías 46, 4. Né? Oitavo lugar, Deus não faz acepção de pessoas, todos somos iguais. Atos 10, 34. Está lá no livro de Atos. Deus é justo, Deus não é injusto. Então por que uns vão ter privilégio de ser levados sem passar pela morte? E os apóstolos, por exemplo, que ralaram pra caramba, e tantos outros homens e mulheres aí que se dedicaram a vida toda durante esses 2018 anos aí, se dedicaram à obra de Deus e passaram pela morte física. Aí, agora um determinado grupo diz, não, eu não vou passar, vou ser arrebatado. Isso chama, sabe o que, irmãos? Não vou falar nem burrice, isso chama cegueira espiritual, isso se chama egoísmo. A pessoa fala, não, eu não vou passar pelas... Eu sou diferente, tá me entendendo? E não vai acontecer, não vai acontecer. Falo com toda convicção, não vai acontecer, tá? Um arrebatamento. E é Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deus é justo, não é injusto de fazer isso, que uns tenham privilégios e outros não. Então todos vão passar pela morte física. Quem já passou, passou. Quem não passou como eu e outros, não sei que ano você está vendo esse vídeo, mas se eu passar, passei. Nono lugar. Todos os dias nascem crianças. Significa que são novas gerações. Tá bem claro isso, tá? Então, se são nova geração, é sinal que vai vir 2019, 2020, 2021, 2022. Se viveu nossos avós, né? Se os nossos bisavós viveram, nossos pais viveram, nós vivemos, nossos filhos e netos vão viver e vai continuar, porque a terra, eu percebi isso, agora eu estou te falando, a terra é uma passagem do Espírito. Aí agora eu vou te mostrar algo, tá? O que eu entendi lucidamente no meu arrebatamento, tá? Ou desdobramento espiritual. Quando uma pessoa morre na terra fisicamente, como eu mostrei, o corpo fica na terra, mas o espírito vai para Deus. Prestar conta após a morte, segue-se o juízo. Tá? Aqui no mundo espiritual, existem as moradas. Quem tem que ir para a morada, um outro detalhe que eu vou te falar, a prestação de conta, não é esse negócio meu Senhor, não. Quando você termina o seu tempo aqui na terra e você deixa o corpo, tá? Eu percebi isso lúcido. O espírito tem todo o entendimento desde o nascimento, desde o ventre da mãe até a hora que ele partiu. Vem tudo em questão de segundos. Tudo. Ele pode ter vivido 90 anos. Vem tudo em questão de segundos. Ou até milésimos de segundo. Ele lembra de tudo, o espírito. Tá? É tipo um pendrive, a melhor forma de você entender, um pendrive, uma caixa de arquivo daquela vida toda que ele teve aqui. Ele lembra tudo que ele viveu aqui na Terra. Dependente do que ele fez, de como ele viveu, ou ele vai vir direto para uma dessas moradas maravilhosas, celestiais. Maravilhosas que eu falo, não quer dizer que seja palácios. Não, isso daí é normal, porque o espírito não está nem preocupado com isso. É um outro detalhe que eu queria deixar bem claro. O espírito não está preocupado em morar em mansões celestiais. Ele está preocupado em viver em um lugar de paz, tenha um amor incondicional, onde é Deus puro o tempo todo. É Deus purinho o tempo todo. Então ele quer ter isso, é paz, porque ele terminou a missão dele na terra,
e ele vai direto para essa morada, se for um espírito que viveu num corpo físico e plantou amor, era íntegro, né? É um homem ou uma mulher, né? Que viveu com muita integridade, que era uma pessoa de bem, né? Vai direto para as moradas celestiais, aonde Jesus falou, há muitas moradas, e há muitas mesmo. Muitas, está no plural. Pode ser 1000 ou mais. Eu tenho esse amigo, filho de um pastor meu, de um pastor amigo meu, que é o Alefinho. Segundo ele, ele teve uma visão além do que a minha. Ele viu mais de 1000 moradas. Mais de 1000 moradas. E não é moradas de casas, não. Estou falando cidades ou mundos espirituais. Tá? Porque Deus não se resume a isso. Não tem nem o que comparar. É muito além do que a gente possa imaginar. Agora, se aquele espírito que foi arrebatado, foi retirado da terra, está vivendo a morada celestial, se ele não andou de acordo como deveria aqui na terra, não investiu no amor, só queria roubar, matar, viver no vício, na prostituição, tudo aquilo que não presta, que não contribuiu para o bom andamento dele na terra, ele vai direto para um lugar também espiritual, um mundo espiritual, posso dizer assim, ou uma morada espiritual, aonde nós chamamos de inferno. Outras religiões chamam de umbral, a Igreja Católica chama de purgatório, né? São nomes diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Em que sentido? Ali aquela alma, ou aquele espírito, né? Cada um dá um nome, alma, espírito. Ali ele vai ficar refletindo durante um bom tempo toda a oportunidade que ele teve aqui na Terra e ele não fez, e não soube aproveitar, ele não agiu, ele não evoluiu para o bem, ele evoluiu para o mal, ele não melhorou, ele piorou, né? Então eu percebi isso lucidamente. Lucidamente eu percebi isso. Então, por exemplo, ele veio para cá, né? Ele veio para cá, para esse mundo, onde outros chamam de inferno, né? Ele vai passar um período lá, ele vai passar um período nesse local. E provavelmente, independente dos anos, aí existe todo um sistema no mundo espiritual, tá? Existe um determinado tempo que eu não posso te dar isso daí eu já não posso falar com precisão, te dar números, se ele vai ficar 50, 100, 200, 300, 1000, 500 anos, eu não sei. O tempo em que ele vai ficar, e o pior, lá não tem calendário não, para ele ficar contando o tempo que ele tem não. Lá no mundo onde ele vai ficar, nesse tormento, onde Jesus fala o tormento, para onde foi o rico, Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para onde? Foi para o tormento, direto para o tormento. Então ele lá vai ficar refletindo a oportunidade que ele teve e não soube aproveitar. Dependendo da situação, do que ocorrer durante esse processo, que ele estiver lá, a misericórdia de Deus, como é eterna, dura para sempre, tá? Deus vai dar uma oportunidade a ele de ele se recuperar. Como? Através do quê? Através do renascimento, como os judeus falam. O que é renascimento? No Oriente Médio e naquelas bandas lá, Ásia, aqueles países, né? Chama-se reencarnação. Então, ou reencarnação ou renascimento. Ele vai ter oportunidade de voltar à Terra. Aí ele vai voltar à Terra, tipo assim, o corpo dele vai ser preparado no mundo espiritual. Isso eu vi. Isso tudo que eu estou falando para vocês eu vi. Coisas que eu nunca pesquisei, nunca acreditei, nunca me interessei, eu vi. Hoje, eu não só pesquiso, estudo, como também mantenho ainda os arrebatamentos,
onde eu participo de uma escola espiritual, às vezes, lúcido, e às vezes eu participo, mas não tenho a lucidez de tudo que eu aprendi. Mas eu sei que está guardado no meu subconsciente para que no momento certo eu venha falar. Então o que acontece? Aqui ele volta, existe um corpo. O corpo, todos os nossos corpos espirituais, quando vem se acoplar junto do corpo físico, eu vi isso, tá? Conversei com várias pessoas de branco e me explicaram isso, né? Que no caso são seres de luz ou espíritos de luz. O corpo físico, ele, juntamente do corpo espiritual, ele já está preparado para suportar certas situações e ele conduzir. É aquela vozinha que às vezes você ouve lá, não vai pela direita, vai pela esquerda. Não, mas a direita é o caminho, um exemplo, vai pela esquerda, o caminho fácil, o caminho esquerdo é o caminho fácil, aí a voz fala assim, vai pela direita. Inverti agora, vai pela direita, não vai pela esquerda não. É porque já está condicionado de acordo com a necessidade que o espírito tem que passar pela terra, mas muitas das vezes o corpo carnal, ele força o corpo espiritual a ir para um outro caminho, levando ele o quê? Ao pecado, ao erro, ao egoísmo, à soberba, à vaidade. Porque sempre temos a oportunidade, às vezes você está em determinada situação e você ouve assim, ó, não faça isso, que isso vai te engrandecer. Isso vai te desviar do caminho. Não fale isso, aí tu enche o coração. Aí quando você menos perceber, você está longe de tudo, afastado de tudo. E está tão apegado às coisas da terra e se esqueceu das coisas espirituais e da onde você veio. Então é dada essa alma oportunidade. A Juliana, que é evangélica, ela está estudando sobre reencarnação. Né? Ela é internauta. Deus deu a ela uma revelação. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque ninguém falou isso para ela, foi o próprio Deus que mostrou a ela. Por que Deus criou a reencarnação? Deus mostrou isso a ela. Porque a única forma que ele tinha de salvar a todos, todos serão salvos. E a única forma que ele encontrou de que Satanás, vamos dizer assim, o diabo, né, ou o líder espiritual das trevas, não tivesse como influenciar essas almas, toda a criação de Deus, para a condenação eterna. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para nos dar o exemplo do caminho. O seu sacrifício na cruz foi para que acabasse com os sacrifícios de animais e foi para que acabasse, porque é muita falta de pensamento, de raciocínio que nós temos. Nós somos tão primitivos, eu falo mesmo, eu sou tão primitivo, eu tenho que aprender muito ainda, eu sou falho demais. Mas nós somos tão primitivos que a gente achava que uma voz que veio do além e que disse que tinha que matar animais, como a irmã Margarida me perguntou, que ela disse que não concordava também, era uma forma de expiar os pecados. Já imaginou aquele animal que você mais ama? O seu cachorro, um exemplo, a sua cadela, ou às vezes até uma cabra, uma ovelha que você criou com tanto amor e carinho, e porque você errou, ou tua esposa errou, como foi o caso de Salomão, e você vai ter que pegar aquela ovelha que não tem nada a ver com a história e matar ela para pagar o pecado do outro. Isso chama-se o quê? Falta de raciocínio. Ah, mas veio uma voz do além. Ué, que voz é essa? Tem lógica isso? É aonde eu sempre volto. Tem lógica? Tem sentido? Não. Não tem lógica, não tem sentido. Então é por isso que Deus criou a reencarnação. Para que seja reparado todos os nossos erros de longos e longos anos de vida. Né? E é a única forma que existe de não ter condenação eterna. Então todos vão salvar, cada um no seu tempo certo. Já existem muitos salvos. O céu, por exemplo, já está cheio. Né? Eu vi isso. Já existem almas felizes lá, vivendo bem, unidas com outras. E não foi só eu não, existem milhares de testemunhos igual ao meu.
que viram mesmo. E a Juliana, que é evangélica, mas está estudando também, que é mais uma entre milhões de evangélicos no mundo, que estão estudando sobre a reencarnação ou renascimento, né, como é dado o nome pelos judeus, se não me engano é isso mesmo, renascimento, né, renascer. Se eu estiver errado, você vai procurar me corrigir, né, ou até buscar. Informação sobre qual o nome que eles dão, os judeus, né, e outras religiões também, né, budismo, etc. Você vai ver que é a única forma que tem de não dar poder ao inimigo, nenhum poder, de ele não ter acesso a ninguém para levar a uma condenação eterna. Então, todos serão salvos. Assista o filme O Caminho da Fé, se eu não me engano é O Caminho da Fé na Netflix, de um bispo que ele prega sobre isso e fala que todos serão salvos. Ele só não explica como, porque não foi dada a ele a oportunidade de saber. Eu creio que hoje ele saiba o porquê todos serão salvos. E aí a Juliana percebeu isso e comentou comigo no WhatsApp. E falou, pastor, que coisa tremenda, como é que Deus é perfeito. É a única forma que tem de salvar todos, porque nós somos falhos, irmão. Somos muito falhos. Somos extremamente pecadores. E isso eu não estou te falando porque li em livro e tal, não. Eu vi por 2 ou 3 vezes, eu vi 3 vezes e fui obrigado a ter que pesquisar. Ah, mas isso não é coisa do inimigo, que o inimigo ia me trazer conforto. O inimigo traz aflição, transtorno, perturbação, me trouxe alegria isso. Pô, só em saber que todos serão salvos. Aí está a outra coisa que a Juliana comentou, que eu gravei também, é a maior prova que Deus ama a todas as almas ou a todos os espíritos do universo. Tá? Então ele vai ter oportunidade e é dado a ele um corpo preparado para que ele seja bem conduzido. E tem um outro detalhe, tá? Deixa eu ver se está aqui. Tem um outro detalhe, muito importante, que eu quero mostrar. Um outro detalhe importantíssimo. O outro detalhe importante que eu quero mostrar a vocês, né? O corpo, né? Vamos lá. Ah, tá. Cada um de nós, isso aqui sou eu. Não está muito legal não, bonequinho. Isso aqui sou eu. Cada um de nós temos a orientação no mundo espiritual. A igreja evangélica fala Espírito Santo, mas outras religiões e filosofias, uns falam guia, outros falam mentor espiritual. A ciência geralmente fala que são consciências que nos orientam de como conduzir uma vida ou boa ou ruim. Quando a Bíblia fala que ao nosso redor estão os anjos e ao derredor estão os demônios, eu posso dizer que ao nosso redor estão os seres de luz e que ao nosso derredor estão os seres das trevas. Estou falando em nome de todas as religiões e filosofias que estuda. Eu posso falar que ao nosso redor estão os espíritos de luz, já não é seres, já estou falando espírito. Ou posso falar que ao nosso derredor estão espíritos das trevas. Posso falar que ao nosso redor estão as consciências boas, trabalhando em cima da nossa consciência que está impetrada dentro desse corpo físico, e ao nosso derredor estão as consciências ruins. Sendo que essas consciências ruins são aquelas que um dia viveram aqui, tiveram oportunidade, o corpo físico foi à Terra, mas elas se rejeitaram de sair da Terra. Porque Deus não tira ninguém forçado. Existe o caminho. Deus dá o livre-arbítrio. Mas o mundo espiritual, a luz, os seres de luz, ou
os espíritos de luz ou os anjos estão trabalhando em todo tempo para ajudar os demais das trevas a se consertar, a se refazer, a rever os seus conceitos. Você vê que tem uma 1 Pedro, Jesus, vamos ver lá em 1 Pedro, deixa eu ver aqui, do arrebatamento, daqui a pouco eu volto do arrebatamento, para concluir. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, Jesus prega no inferno. Vamos ver lá. 1 Pedro 3,19. Primeira Pedro, você pode abrir aí, 1 Pedro 3,19. Pedro fala assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, pois eu tive um arrebatamento no mundo espiritual e vi uma prisão com vários espíritos presos. Como assim? Prisão de cela? Não. É um lugar, tipo um mundo, como eu falei, né? É um mundo inferior, que eu falei, né? Uma morada inferior. A morada dos espíritos ruins, vamos se dizer assim, vamos criar um nome agora, só para você ter uma base, tá? Claro que do outro lado tem o nome real. A Terra é só o processo. E eu vi os espíritos presos lá, aprisionados, aonde muitas das vezes, diz ali em 1 Pedro 3,19, que Jesus foi pregar para eles. Está escrito ali. Por quê? Isso é mais uma prova de que mesmo após a morte física, do outro lado, o mundo espiritual, a luz ainda está trabalhando em cima das trevas. Aqueles que estão nas trevas. Para dar a eles o quê? Uma nova oportunidade para que possam pagar, claro, vão pagar o que tem que pagar. Após pagar, como uma prisão aqui na Terra. Após pagar, vão ter uma oportunidade de se recuperar. Só que eu estou falando para você com minhas palavras para ficar um pouco mais simples de você entender. Diz uma oportunidade de se recuperar. E eu vi isso tudo. Ninguém me falou, não foi livro, não foi nada disso. Tá? Eu vi. Agora imagine eu, como a Juliana no outro dia estava falando, tem o Everton aí, queria agradecer a todos aí, são vários inscritos, tanto no Projeto Vitória Cristina como o Douglas Cavalcante. Né? O Douglas Cavalcante são quase 2.000 inscritos lá. Mas vamos lá. Mais de 30 anos, né? E a Juliana falou, pastor, como que o senhor agora deve estar a mente do senhor, né? E o senhor viu. O caso dela não, ela não viu, ela começou a ver, não, isso não tem lógica, isso aqui não está certo. E ela orou e Deus confirmou, só isso. E ela é mais uma dentre tantos, né? Então vamos lá. O teu reino é reino eterno, né? E o teu domínio permanece de geração em geração. Salmos 145, 4. 10º lugar. Voltando para o arrebatamento. Conclusão. Todos passaremos pela morte física. E o nosso corpo espiritual será arrebatado. Levado pelos anjos, como foi com Lázaro na passagem do rico. E Lázaro, como o próprio Jesus nos deixou. Como exemplo, isso é gradativo. O bom samaritano, amados, haviam 3 pessoas que passaram. Um homem foi roubado, foi abatido, apanhou, machucado, sofreu.
e ficou caído no meio do caminho. Passou um religioso, não agiu como deveria. Passou um levita da casa de Deus, não agiu como deveria. Mas passou um bom samaritano. Olha o nome, bom, ele era bom. Ele não tinha religião, não tinha nada. E Jesus pergunta aos sacerdotes, qual dos três mereceu a vida eterna? E aí todo mundo sem graça teve que falar, o bom samaritano, que não era religioso, não tinha religião, não tinha nada. Porque ele agiu, ele tomou uma atitude boa e salvou aquela vida. Ajudou, lê depois lá o bom samaritano, e aí você vai ver. Então Jesus falou, aquele mereceu a vida eterna, aquele merece a vida eterna. Quebrou toda a religião ali. Religião, denominação, rótulo, tudo. Jesus jogou tudo por terra. Tá me entendendo? Por isso que nós não podemos ficar julgando ficar julgando nada. Temos que dar glória a Deus, cuidar da nossa salvação e fazer a nossa parte. Resumindo, né? Observação. Em um debate com vários teólogos, apresentei esta revelação, montando um quebra-cabeça e ouvi no momento a testificação do Espírito Santo com todos ali presentes. E aconteceu que começaram a se expressar dizendo, realmente tem lógica. Tem lógica. Está me entendendo? E como prova e afirmação e convicção do que eu estava falando, eu ainda disse a todos eles, todos vocês passarão pela morte física. E se lembrarão de mim. Falei mesmo, e falo até hoje, para todo teólogo. A prova de que não vai ver o arrebatamento, que o senhor vai passar pela morte física. Pode ser o teólogo que for, pode ser Silas Malafaia, pastor Cláudio Duarte, pode ser R.R. Soares, porque já passou, todos esses aí passaram pela morte física, Billy Graham, já foi Francisco Silva, já foi, e todos os demais vão passar. Por quê? A terra, aí eu volto aqui de novo. Aqui é uma escola do Espírito. A gente vem aqui para aprender, porque nós somos falhos. Somos vacilões, somos primitivos. Temos que estar sempre aprendendo. E por mais que a gente aprenda, ainda é muito pouco. Estamos engateando, somos bebês. Tá? E aí vamos lá. Né? Tá. Viva a vida com amor. Né? Eu botei aqui. Para ela, ame a Deus e ao próximo, cuide de sua vida espiritual, cuida da sua vida espiritual. Viva a sua vida normal com a sua família e cumpra a sua missão, tá? Porque você vai prestar conta a Deus e aí vai receber o que dizem galardão, prêmio ou vivas, né? Você vai receber, vai ser bem recebido. Saiu daqui como um guerreiro, um soldado, quando recebe uma medalha, alguma coisa. Então, vai ser bem recebido do outro lado. Aí a Amélia, né, isso aqui foi a Amélia? Foi a Amélia? É a Amélia, é. Aí ela botou assim, o homem que muda toda a palavra de Deus, infelizmente apareçam lobos como peles de cordeiro, acautelai-vos desses. Deus está acima de toda a lógica. Aí eu falei para ela, com certeza devemos estar com Deus, né? Mas Deus é a própria lógica, né? Eu não falei isso, mas eu deveria ter colocado. Mas eu botei, mas a palavra não foi escrita totalmente por Deus. Encontraram vários erros na Bíblia. Já tem Bíblia que está acrescentando até capítulos. Estão já vindo novas Bíblias aí. E se você comparar uma com a outra, você vai ver muitas Bíblias diferentes. Porque retiraram muita coisa nos concílios de Constantinopla e nos concílios de Nicéia. E já foi descoberto isso. Não tem mais como tapar o olho. E isso já está sendo divulgado no mundo inteiro. Tá? Já existem teólogos que estão contra outros teólogos que fecharam os olhos para isso. Sabiam e fecharam os olhos, porque está vindo tudo à tona. Porque Jesus ele fala, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Né? Então eu mandei para ela um link de um teólogo famosíssimo no Brasil e no mundo, brasileiro,
mas com descendência judaica, que ele aponta vários erros, tá? E ele fala que tem muito mais, ele apontou só alguns, tá? Vamos lá. Aí eu botei para ela, mas a palavra não foi escrita totalmente por Deus, mas por homens, igual a nós e milhões, e já estão despertando para isso. Estudo a palavra há mais de 30 anos. A Bíblia foi alterada nos concílios de Constantinopla e Nicéia. Tem uma amiga minha que falou assim, pastor, mas Deus não erra. Eu falei, realmente Deus não erra. Mas e o homem? Ah, o homem erra. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós erramos. Né? Aí tá, ela botou aqui, eu conheço isso também. E sei também que que há muita. Aí ela respondeu, olha o que ela respondeu aqui. Agora que eu estou começando a ver algumas coisinhas que eu não reparei. Eu conheço isso também. Eu sei que há muitas contradições na Bíblia. Né? Sei também que a igreja sou eu e o templo de Deus habita em mim. Portanto, prefiro viver o amor. Quer dizer, ela já está deixando bem claro que ela não congrega em lugar nenhum. Né? Foi esse mandamento que Jesus deixou. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Tá? Aí eu botei, parabéns, agora você falou minha língua. Né? Aí eu botei aqui para ela uma reflexão muito forte. Isso aqui foi algo que Deus me deu. Tá? Amiga, vamos supor que você criasse um lindo projeto, cujo qual os seus amigos e familiares fizessem parte deste projeto. Você fez ele com tanto carinho e amor. Há um ponto de amar tudo que você fez com esforço e amor. Quer dizer, tu criou todo um projeto com carinho e amor, que te deu um trabalho, tu levou ali não sei quantos anos preparando aquele projeto. Imagine cada detalhe, cada tempo que levou para fazer. Ainda mais você que é a própria criadora. De repente algo começa a dar errado. Mas o erro não é seu, é de alguém que você incluiu neste projeto para ajudá-lo. Essa pessoa que você tanto ama saiu da linha e está destruindo o que você fez com tanto amor. Deu sua vida por aquilo. A pergunta é, você destruiria o seu projeto de anos e perfeito por causa de uma pessoa que errou? Ou tentaria reverter tudo através de uma estratégia renovadora, para trazer tudo ao normal novamente? Claro que você faria de tudo para reverter. Todos fariam isso? Você conhece alguma mãe que lutou pelo seu filho para recuperar ele das drogas ou doença até a última hora da sua vida? Imagine agora Deus. O quanto Ele tem lutado e tem feito para seus projetos e criação chamado terra e homem não serem destruídos por espíritos que, mesmo tendo um Pai misericordioso, não consideram e nem muito menos o que fez e faz para ajudar cada um deles. Amar, abençoada, é lutar, é doar-se pelos outros. Amar é lutar, é se doar pelos outros, principalmente pelos cegos. Deus lutará por tudo que projetou e está lutando e aperfeiçoará, leve o tempo que for. E nós, como bons filhos e espíritos, temos que ajudar nossos irmãos que estão perdidos. Não devemos ficar desejando um fim de mundo, mas um recomeço, um renovo. Isso é amar. Sei que é difícil, mas temos que amar na prática, sempre lutando para melhor. Lutar por todos ao nosso redor. Se ficarmos desejando o fim, é a prova que estamos desistindo, desertando da missão.
estamos sendo observados pelo Pai. A Terra é como uma simulação. Observe-se o que Salomão diz, que aqui tudo é ilusão. Estamos sendo testados, né? Quando terminar nosso tempo aqui, prestaremos contas do nosso testemunho de vida, ou como covardes, ou como corajosos. Pense nisso. E aqui eu respondi ela, né? A Amélia Fragata, e depois respondi a mesma coisa a Noelma Duarte, e estou passando para você. Tá bom, meu amado? E aí fica aí mais uma palestra, mais uma experiência que eu vivi. Tem uns irmãos aí que estão dizendo tudo que o senhor tá falando. Teve um que me falou que tudo que eu tenho falado está escrito em livros que foram escritos há mais de 200 anos atrás, né? 2 séculos é 200 anos atrás, né? E agora, me explica isso. Eu estou falando se eu nem li esses livros ainda. Eu creio que é o próprio Criador que está me revelando, né? Não tenho dúvida disso. Até mesmo pela quantidade de coisas que falam aí na internet, pessoas que veem minhas palestras, né? Eu sei por que estou aqui agora, minha esposa sabe. Sei quem eu sou, sei de onde eu vim e por que estou na Terra. Mas isso é um outro assunto, e é um assunto até que tem que ficar guardado comigo mesmo. Isso é só entre eu e minha esposa. Eu sei que eu vim com o propósito de instruir sobre o amor, o perdão e a integridade. Despertei em 2016, apesar de fazer isso tudo, mas despertei significa passei a saber quem sou eu realmente, porque estou aqui com esse propósito neste mundo, com essa missão. Estou passando a você. Do outro lado a gente vai se encontrar. Eu espero que eu te veja num lugar bom, que eu não seja um desses que vem agir como Jesus, que eu vá lá nas trevas ter que te resgatar. Eu espero que não aconteça isso, mas para que você venha mudar e se modelar dia após dia. Venha se moldar dia após dia, para que a gente possa se encontrar nas moradas felizes, em uma das moradas. Se você estiver em outra, eu vou lá te visitar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos aí. Meu WhatsApp é 21 98631 6630. No Facebook, Página Livro Entre o Céu e a Terra. Página Projeto Vitória Cristina, que é onde a gente ajuda algumas instituições. Página A Vida é para Viver, né? Página Morte Física. E agora a nova página que eu inaugurei, Superação, onde a gente posta ali vídeos, mensagens motivacionais para levantar a pessoa mesmo, né? E um canal no YouTube, Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, com um jaleco de psicoterapia holística, eu tinha feito na época na igreja, pela igreja, com apoio na Fundação Bênçãos do Senhor, né? E o outro canal é Projeto Vitória Cristina, que é o canal mais novo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tenha um dia maravilhoso e abençoado. Ame, perdoe, invista na integridade, na retidão, no respeito. Procura melhorar dia após dia. Shalom Adonai.